Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. E hoje nós iremos abordar a derradeira lição, exatamente. A lição de número 13, do dia 28 de junho de 2026. Encerramos mais um trimestre, né? Encerramos o segundo trimestre, está vindo aí o terceiro trimestre, recheados de novas lições que nós viemos ter novos aprendizados. Mas aqui encerraremos o legado desses três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O título da lição é o seguinte: o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Texto áureo está dizendo o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Verdade prática vai dizer o seguinte: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Aí nós passamos a meditar o que é legado. Biblicamente falando, o que é legado? São valores espirituais e princípios morais e também de fé. São valores espirituais e princípios morais e também princípios de fé. Biblicamente, legado tem a ver com você deixar esse conjunto de atributos para as futuras gerações. Valores espirituais, princípios morais e também princípios de fé. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 11, versículo do 8 ao 12 e versículo do 17 ao 21. Vamos a eles. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, na qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, ou seja, único filho. Tinha outros, mas esse era o da promessa. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Glória a Deus por esses três homens que pisaram nessa terra. Homens, como nós falamos, históricos, porque eles realmente andou aqui pela terra, ou melhor dizendo, a redondeza de Canaã. Homens honrados por Deus, homens da qual o mundo, como diz a lição, não era dignos. E quantos homens que nós podemos dizer também que pisam ou estão pisando, ou irão pisar, se assim Deus não vier, que a terra não era digno deles. Nós podemos falar de tantos outros, depois de Abraão, Isaque e Jacó, homens que realmente a terra não eram dignos deles. Por exemplo, Enoque, que andou 300 anos com Deus e a terra não pôde mais suportar sua presença e Deus tomou para si. Como outros profetas, como outros homens de Deus que pisaram aqui na terra. Vamos lá.
Tópico 1. O legado de Abraão. O alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas, eu disse, todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente. Quando nós falamos de semente na Bíblia, nós estamos falando de genética. Não, Jesus ele não tinha a genética de José. José ele não concebeu a semente para nascer Jesus. Mas nós vemos que José e Maria, isso que a lição quer dizer, José e Maria, eles eram descendentes diretos, legítimos da tribo de Judá. Judá, que automaticamente veio a ser da descendência de Jacó, Isaac e também o seu avô Abraão, né? Abraão era avô de Jacó. Então, veio da descendência direta da tribo de Judá. Realmente se cumpriu na íntegra a promessa que Deus havia feito a Abraão. Glória a Deus. Por quê? Porque todas as famílias da terra seriam benditas. E quem nasceu de José, né? Ali diretamente de Maria, porque José e Maria veio da descendência direta da tribo de Judá. Mas quem nasceu? Jesus Cristo, Salvador do mundo. Aquele que deu a sua vida para salvar toda a humanidade. Glória a Deus. Como eu comento só os pontos precisos da lição, vamos a ele. Eu estou agora no segundo tópico e no subtópico 2, ponto preciso. O legado de Isaac é o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Eu vejo que Isaac ele foi por que não se dizer, desde a sua juventude, desde a sua criancice, tendo marcas já de um verdadeiro e autêntico homem chamado, escolhido por Deus. Nós vemos que Jacó ele teve mais de uma mulher. Abraão também teve mais de uma mulher. Mas algo que eu vejo em Isaac é o casamento monogâmico, ou seja, a monogamia. Ele foi marido de uma única mulher. Exatamente. Isaac casou-se com uma única mulher. Isaac, ele esperou a promessa ali daquele casamento, por que não se dizer, arranjado pelo próprio Deus, dando-lhe direção, dando-lhe discernimento, até Deus decifrar que aquela seria a sua mulher. Exatamente, Isaac casou com a sua amada Rebeca, né? Terceiro tópico, subtópico 1 vai dizer o seguinte: a Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaque e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. E aqueles que falam que são perfeitos já cometeu o erro da imperfeição, porque a Bíblia vai dizer que não existem homens perfeitos que não erram aqui na terra, exceto um só, que cumpriu 613 preceitos, além dos ritos cerimoniais, além dos ritos religiosos, além também dos ritos políticos que existiam na época. Esse foi perfeito, foi 100% aqui na terra. Eu estou falando dele mesmo, o Salvador da humanidade, o descendente de Abraão, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Tirando Jesus Cristo, exceto Jesus Cristo, nenhum pode acusar ninguém. Por quê? Porque todos são falhos. Todos foram falhos, mas escolhidos. Terceiro tópico ainda. E o terceiro subtópico, ponto preciso, vai dizer o seguinte, falando de Jacó agora.
Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênçãos na caminhada com Deus. É o que eu estou acabando de falar. Jacó enganou, Jacó ludibriou, Jacó lutou com Deus, Jacó fez tantas coisas, segurou a bênção, Jacó trocou ali, ele deu um prato de lentilha e pegou a primogenitura que já era dele, por sinal, porque a Bíblia mesmo fala que ele seria uma bênção e haveria dele, com certeza, antes daquela troca, daquele jogatilho, por que não se dizer, e trocar a primogenitura por por ensopado. Deus já havia falado que era de Jacó. Por quê? Porque o maior serviria o menor. Falando de Esaú, serviria Jacó. Muito bem. Mas você vê que também era um homem imperfeito, mas Deus o escolheu. Conclusão. Vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando Israel, ou aquele que luta com Deus. Melhor dizendo, esse seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Foram e são homens imperfeitos. Não existem homem perfeito. Todos são da descendência adâmica. Todos são homens que veio e carregam o sangue adâmico, o DNA adâmico, mas nós falamos que eram escolhidos. Aí você fica com o que você quiser pensar. Eu fico com isso. Eram homens imperfeitos, porém eram escolhidos. Jacó ludibriou, Jacó fez isso, Jacó fez aquilo outro, mas era escolhido. Abraão fez isso, não creu certa situação lá, porque ele mentiu, falando que a sua esposa não era sua esposa, mas era escolhido. Aí você vem com Jacó, Jacó também errou, fez isso, fez aquilo outro, mas era escolhido. Isaac, meu Deus, cometeu o mesmo erro do seu pai, falando que a sua esposa, por ser bela, não era sua esposa, com medo dos gentios, mas era escolhido. Eu quero deixar essa meditação para você. Homens imperfeitos, porém, homens escolhidos por Deus. Por quê? Porque eu falo sempre isso. Enquanto o ser humano, o homem de Deus, eu estou falando do ser humano, o homem de Deus, que aceitou a Jesus Cristo, está caminhando com Jesus Cristo, não cumprir o seu legado aqui na terra, ele não deixa essa terra. Exceto se ele não quiser saber de nada mais do seu legado, não quiser saber de nada, aí quem sabe Deus vai ter a mesma misericórdia como teve com o apóstolo Paulo, como teve com Moisés, porque Moisés chegou um momento que falou assim, eu não vou não, Senhor. Eu falei assim, você não vai? Eu vou fazer meios aqui para que você vá. E o apóstolo Paulo, também não vou não, Senhor, eu sou cumpridor da lei, eu sou um autêntico nazareu. Eu sim sou um seguidor da lei. Esses daí que ficam aí blasfemando o sábado, falando que Jesus é o Salvador do mundo, sendo que só existe um Deus que criou os céus e a terra. Não, eu prefiro ficar com os ritos cerimoniais judaicos. Aí o que acontece? Deus falou, eu vou te salvar, Paulo. E Deus teve misericórdia de Paulo e salvou Paulo e veio a ser um dos maiores missionários de todos os tempos. Aí sim cumpre. Mas eu falo sempre isso. Não tem como o ser humano sair da terra antes de Deus cumprir todos os propósitos e todos os requisitos que Deus tem com ele aqui na terra. Não tem como adiar a data de validade de um ser humano escolhido por Deus. Abraão, homem imperfeito, porém escolhido. Isaac, homem imperfeito, porém escolhido. Jacó, homem imperfeito, porém escolhido. E se você, meu amigo, está me olhando aí, e você é homem de Deus, você caminhou com Deus e caminha com Deus, está fazendo a obra de Deus, pode ter certeza. Você é imperfeito, você não é perfeito nada, você falha muito, porém escolhido. Eu tenho a plena convicção minha também, eu sou imperfeito,
porém escolhido. Todos que foram escolhidos por Deus são imperfeitos, porém escolhidos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que tenhamos uma boa aula em nome de Jesus.